Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Alô, Narrativas Negras para a Infância. O projeto Alô, Narrativas Negras para a Infância é um lugar de descobrir e compartilhar histórias escritas e contadas por autores e autoras negras. Essa é a temporada 1, Criança Negra Lê. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. A infância é cheia de histórias. Através da imaginação das crianças, as crianças entendem e recriam o mundo ao seu redor. As brincadeiras, a proteção dos pais e a construção da autoestima são características nessa fase da vida. As narrativas negras contribuem para a compreensão da diversidade brasileira por todas as crianças e fortalece a identidade das crianças negras. Eu sou Simone Mota, criadora do projeto Alô, Narrativas para a Infância. Vamos ligar vocês a 5 histórias escritas e ilustradas por pessoas negras. Elas serão lidas por crianças que vão conversar comigo e com os criadores das histórias. Através dos livros, vamos nos conectar com nossa ancestralidade e identidade, trabalhando valores como amor, família, autoestima e empatia. Vamos para o livro de hoje? No episódio de hoje, Eu Sou uma Princesa recebe a leitora Elis e as autoras Ariane Meirelles e Edileuza de Souza para conversar sobre o livro Princesas Negras. Princesas Negras foi escrito por Edileuza de Souza e Ariane Celestino Meirelles e ilustrado por Juba Rodrigues. Esse livro foi publicado pela Malê em 2018 no selo Malê Mirim. Vamos colocar a nossa primeira convidada nessa conversa. Alô? Elis? Oi. Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Ah, que bom. Estou muito feliz de receber você aqui, viu? Saber que você aceitou participar é muito importante para a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que ótimo. Que bom. Vamos começar conversando ou lendo um trechinho do livro? O que você prefere? Prefiro começar conversando. Então, conta pra gente se você gostou do livro. Fala um pouco dele pra gente começar a nossa conversa. Eu gostei muito do livro porque ele fala sobre combater o racismo e sobre que as princesas negras são as princesas totalmente diferentes das outras, que não ficam esperando o príncipe. Que bom. Gostei muito disso. Fico feliz que você tenha gostado do livro. E esse livro, né, ele tem um título Princesas Negras. Você gosta de histórias de princesas? Gosto, mas também depende. Do quê? Depende do que vai acontecer com a princesa, porque às vezes a princesa fica lá parada, esperando, dormindo. E às vezes a princesa fica se divertindo, fazendo coisas diferentes, lendo, aprendendo coisas novas. E esse livro em particular, né, a gente trata de princesas negras. Você já tinha visto princesas negras em outras histórias, de outros livros de princesas que você leu, em outros programas de TV que você assiste sobre princesas? Olha, agora eu não tô conseguindo lembrar de nem livro, nem filme que eu já vi de princesas negras. Mas eu convivo com princesas negras todo dia. Minha mãe é uma delas, por exemplo. Assim é ótimo, vocês são demais, porque a gente está elaborando ainda a resposta de vocês e vocês já antecipam a pergunta. Eu ia justamente perguntar para você
se você conhece Princesa Negra. Além da sua mãe, qual é outra princesa que você conhece, tem uma convivência assim, mais de perto? Hum, Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Marielle. Não tô conseguindo lembrar do nome da outra agora, mas E, conheço da, várias princesas e, negras lindas. e princesas da sua idade? Pensou nas Princesas da minha princesas. idade. É, você Hum, convive com princesas negras da sua idade? Você tem uma convivência? Assim? as pretinhas leitoras. Eu considero as princesas negras. Então, realmente, elas são maravilhosas. Também sou super fã. São princesas lindas. Elas, as duas, né, que fazem o programa, e a irmãzinha delas também, né? São 3 princesas É. naquela casa. Verdade, você lembrou de. Pegou uma excelente referência de princesa, adorei. Nesse livro, né, a gente tem as protagonistas, as princesas, da mesma cor que você. É bom ter um livro assim? Como você sente quando você abre um livro e tem princesas como você dentro desse livro? Eu acho muito bom, porque aí dá para me reconhecer, porque as pessoas se reconhecem lendo os livros, reconhecem certas histórias. Dá para se reconhecer. Isso mesmo. É muito importante, né, a gente abrir uma história e olhar princesas, meninas empoderadas que têm a mesma aparência que a gente, né? Isso deixa a gente É. com o coração cheio, né? Uhum. Inclusive, no livro, as autoras colocam para a gente que a nossa cor tem sabedoria, né? E o que você aprende com as pessoas que têm a nossa cor? Pensando nessa característica que as autoras trouxeram de sabedoria para as pessoas da nossa cor. Eu aprendo a combater o racismo bastante. E como que você faz isso na sua prática? Você pode dar um exemplo para a gente? Né? Esse saber, esse conhecimento que essas pessoas te trazem te ajudam a combater o racismo. Você pode dar um exemplo? Uhum. Eu acho que um bom exemplo é que a pessoa se goste. E também, por exemplo, cor de pele na escola. Quando falam, me dá a cor de pele do estojo, eu progo todas as cores. Muito legal. Excelente, excelente. Falando em cor de pele, né, no livro, as autoras nos apresentam melanina. Você pode explicar para as crianças que estão assistindo o que é melanina? O que você entendeu com essa leitura sobre melanina? Uhum. Melanina é o que faz a pele e os cabelos brilharem. Cor da pele dos cabelos. Muito legal. Essa melanina, né, que traz esse brilho da nossa pele também, né, além da nossa cor, tem uma coisa muito característica da nossa negritude, que são os nossos cabelos, né? E as autores falam no livro que os nossos cabelos desafiam a gravidade. Você pode explicar como que isso acontece? Como que isso está escrito lá no livro pra gente? Uhum. Eles desafiam a gravidade porque eles crescem para cima. Isso. Mas o seu hoje não está crescido para cima, por quê? Ele está diferente do que normalmente é, ou porque tem essa diferença enorme entre os nossos cabelos. Isso é uma coisa que também é tratado lá no livro, não é? Fala das Uhum. diferenças. Inclusive, mostra pra gente vários tipos de cabelo, né? Quer ver? Eu vou até pegar aqui, ó. Tem uma ilustração ó, que mostra rococó, as tranças como a sua, né? Também. Uhum. Tem também, ó, É. o uso do Uma de turbante. Você já turbante. usou turbante? Já Você já usou seu cabelo de outras formas? uso. Uso meu cabelo de formato de outras cores de trança, também uso ele pra cima. Uso ele com vários tipos de penteados diferentes. E qual é, desses todos, qual é o que você mais se identifica? Qual que você, quando olha, assim, você fala, nossa, tá lindo. É o que mais me agrada. Qual é o
mais te agrada de todos que você já experimentou? Porque são muitos, né? Aqui a gente citou só 3, né? Sinceramente, eu gosto de todos. Então experimente todos sempre, né? É bom que a gente pode ficar variando, trocando, né? Dando personalidade, né? Vida aos nossos Uhum. cabelos. E dentro dessas possibilidades, né? A gente viu aqui que a Juba trouxe várias através das ilustrações para quem está lendo o livro. Né? E eu queria aproveitar essa oportunidade de falar das ilustrações para saber o que você achou das ilustrações do livro, né? Como que você viu, o que te chamou a atenção, o que você mais gostou da parte da ilustração, né? A gente falou até agora 6, que é a parte da ilustração, o que você mais gostou? Eu posso mostrar aqui? Só um minutinho. Pode, à vontade. É até Eu bom que as gosto. pessoas que estão em casa ainda não conhecem o livro, né? Tenham a oportunidade de ver a imagem, né? Uhum. Eu gostei de todas as ilustrações, mas essa aqui foi a minha favorita. E por que essa ilustração foi a sua ilustração preferida? O que tem nela Bem, que mais... tá mostrando Oi? os cabelos. Quê? Não, eu quero saber por que você escolheu essa. Porque, dentre tantas ilustrações lindas, né, que a Juba ilustrou tão bonita, tão lindamente esse livro, por que você escolheu essa? O que te tocou nessa, chamou sua atenção nessa ilustração? Eu adorei o colorido dela, adorei os cabelos aparecendo, adorei tudo nessa ilustração. Gostei muito. É realmente uma ilustração muito bonita, né? Aqui nessa ilustração tem uma das mulheres ilustradas, né? Ela está de Black Power. Você sabe o que é o Black Power? Uhum. É o cabelo que fica assim pra cima. Ele representa o poder negro. É isso? Você está dizendo, eu acredito e reafirmo. É uma bela representação do poder negro, Black Power. É bem bonito isso. Gostei da maneira como você colocou, achei muito interessante. Outra coisa que chama muito a atenção no livro é que ela tem muitas mulheres e meninas juntas nas imagens, né? Você também costuma ficar assim? Com quem você costuma ficar? Quem são as mulheres negras que estão sempre por perto de você? E sobre o que vocês costumam conversar? Bem, a principal é minha mãe de novo. Mas, a principal é minha mãe. A gente conversa sobre esse negócio do racismo. A gente conversa sobre esse negócio das princesas também, de que elas ficam sempre presas em torres ou dormindo. Além da sua mãe, alguma outra mulher que está próxima de você? Assim, agora a gente está no momento de pandemia, né? Então é natural que a sua referência direta seja a sua mãe, porque a gente está saindo pouco. Mas quando não estava no período de pandemia, que outras mulheres estavam por perto de você, além da sua mãe? Minha, tô- Agora eu não tô lembrando direito, mas eu lembro que são bastante. Eu queria conversar com você agora, fazer uma pergunta, porque o livro ele destaca algumas palavras muito bonitas, assim, elas quase parecem ilustrações. Você percebeu isso? E Percebi. uma das palavras é ancestrais. Eu queria que você dissesse para a gente quem são os seus ancestrais, falasse um pouquinho delas para a gente. Minhas avós são minhas ancestrais. Você pode contar um pouquinho sobre elas para a gente, sobre como que é a sua conversa com elas, como que vocês dialogam, o que você aprende com elas. Converso muito com as minhas avós. Minha avó Marilda e minha avó Dilma. Eu adoro estar com Elas elas. moram... Desculpa, não te ouvi essa última parte. Eu gosto muito de conversar com elas. A gente dialoga sobre várias coisas. Nesse livro, né, a gente fala, as autoras falam sobre as princesas negras. Você acha que para ser princesa precisa ter príncipe andando a cavalo? Não. Na minha opinião, para ser uma princesa,
tem que ser inteligente, se gostar, saber que a cor da sua pele não é feia. É isso que pra mim significa ser uma princesa. Muito bom. E como são as princesas negras? Como que você descreveria essas princesas? Já você falou que elas não precisam dos príncipes, né? O que você aprendeu no livro? E se você fosse contar uma história de princesa para a gente, como seriam essas princesas? A partir As dessa sua princesas. leitura. Quê? A partir da leitura que você fez do livro. Como você agora define as princesas negras? Depois do que você, tudo que você viu no livro, toda a leitura que você fez. Eu defino as princesas negras da mesma maneira que eu definia antes, mas de uma maneira diferente ao mesmo tempo. É até um pouquinho difícil de explicar. Eu acho que princesas negras realmente têm que continuar, tem que acreditar na sua beleza, tem que inspirar as outras a acreditarem na beleza delas. Eu acho que isso é ser uma princesa negra. Depois dessa leitura do livro, você ficou se sentindo uma princesa? As coisas que tem no livro fizeram você se sentir uma princesa depois dessa leitura? Sim. E quais foram esses detalhes que você leu lá e que falaram, nossa, eu tenho isso, e aí eu me identifico e isso me torna uma princesa? O que você viu na leitura que chamou a atenção para isso? Nossa, eu também tenho isso, então eu também sou uma princesa. Uma coisa que chamaram a atenção para mim, os cabelos, as palavras que estão aqui também. Destacou bastante para mim essa ideia. Você, já que você é uma princesa, você podia contar pra gente como é ser uma princesa. Como é ser uma princesa? Ser uma princesa é muito divertido. Claro, imagino. Uma princesa não precisa de príncipe, uma princesa é feliz da sua maneira, é ser feliz da sua maneira. Se qualquer um é ser assim. E Uma o que a princesa princesa, que e o que a princesa Elis, e o que a princesa Elis faz? Né? Qual é o dia a dia de uma princesa? Conta pra gente um pouquinho do dia a dia da princesa Elis. eu brinco com meus bichinhos, meu gato, meu cachorro. Eu estudo, eu gosto de desenhar. A nossa conversa está voando. Então, eu acho que está na hora da gente chamar mais gente para conversar conosco. O que você acha? Acho uma ótima ideia. Então, vamos chamar para conversar com a gente agora a Edileuza. Alô? Edileuza? Oi, Alô, Edileuza. Simone. Como você está? Ótima. Estou aqui ouvindo a conversa com a Elis, encantada com a nossa princesinha. Eu também estou babando aqui. Mas tem mais uma pessoa querendo entrar nessa conversa. Vou fazer uma outra Sim, ligação. Vocês me dão um minutinho? por Uhum. favor. Alô? Ariane? Você está aí? Olá! Bem-vinda! Como você está, Ariane? Eu estou combinando muito com o seu telefone. Total! Seu Bem telefone é observado! chiquérrimo. E também Que estou bom! muito assim, muito encantada de ver mais uma princesa de carne e osso e cabelos azuis bem na minha frente. Linda! A gente quase quer pegar, né? É pena que a gente está virtual, porque a vontade que tem é de se abraçar, né? Com essa princesa. Antes de começar, eu vou perguntar a Elis, né? Vou dar a palavra primeiro para a Elis, porque a nossa prioridade são as crianças, e perguntar se ela quer fazer uma pergunta para vocês para iniciar a nossa conversa. Você quer, Elis, fazer uma pergunta para as autoras, para a gente começar
nosso bate-papo Quero. continuar, né? Então, por favor. O que inspira vocês no dia a dia a lutar contra o racismo? Você vai, Edileuza, ou vou eu? Vou lá. Eles, muitas coisas me inspiram, mas ver meninas bonitas como você, e saber que na minha infância eu também era uma menina bonita, mas não tinha esse poder que você tem, me inspira muitíssimo. Então, crianças negras me inspiram, mas crianças negras empoderadas, como é o seu caso, me inspira muito mais, assim, mostra que a gente está no caminho certo. É preciso escrever livros para as nossas crianças, livros que nós, até porque somos pessoas bem mais velhas, né? A gente não teve oportunidade de ler na nossa infância o que povoou, as histórias que povoaram nossas infâncias. Tinha aquelas histórias trazidas por nossas avós, né? Que eram história de pessoas negras, de princesas negras, mas, objetivamente, na hora da leitura, a gente só tinha as princesas brancas, amarelas e todas muito sem sal, assim, muito sem açúcar. E aí era infinitamente impossível se identificar com elas, porque não tinha absolutamente nada a ver conosco, né? Então, meninas bonitas como você e tantas outras nos inspira. Obrigada. E aí Obrigada. acho que a Ariane também tem muito o que falar sobre isso. Tenho mesmo. Elis, agradeço muito essa pergunta, porque essa pergunta sua, fui lá atrás, eu tenho 55 anos, então posso ser sua vovó, viu, Elis? E lá quando eu tinha a sua idade, você tem quantos anos? 11? 10. Nossa, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 8, por aí na escola, estudei numa escola só durante muitos anos. Eu nunca tive uma professora que chegasse para mim e me falasse: Nossa, você é tão linda, você parece uma princesa. E eu ouvia a professora que eu tinha na sala falava isso para as minhas colegas brancas. Então, eu sentia que eu era menor, que eu era mais feia, que eu era esquisita, que eu era qualquer coisa que não uma princesa fofinha como as minhas amigas brancas. Então, por muito tempo, nesse período da minha vida, eu quis ser branca para poder também receber esse dengo, receber esse cuidado, esse carinho. Mas eu conheci uma professora, eu estava já no meu 7º ano, eu acho, e ela é negra, o nome dela é Conceição, professora de educação física. Quando ela me viu, ela falou assim: Eu quero você fazendo dança, porque você é linda, você é maravilhosa e muito talentosa. Foi a primeira vez na vida, na minha escola, né? Porque na casa, na minha família, eu ouvia muito isso, mas na escola não. Primeira vez que eu escutei isso, eu falei: Uau, eu sou isso? Nunca tinha ouvido isso na escola. Aí eu tomei a decisão de ser professora, professora de educação física, igualzinha a Conceição era, para eu falar para todas as crianças que eu encontrasse que elas são lindas, são inteligentes, são maravilhosas. Eu estou fazendo isso há 30 anos já, como professora. Eu tenho muita alegria de ser professora, e é ser professora que me inspira para poder lutar contra o racismo. E eu luto contra o racismo desse jeito que nós estamos conversando aqui. Eu chego para as meninas pretas e para os meninos pretos e falo a verdade na cara deles. Vocês são inteligentes, bonitos, seus cabelos são cabelos poder, power. Você percebeu que no livro tem uma palavrinha chamada, uma palavrinha power?
Tem lá, ele falando, tem uma parte no livro que tem essa palavra, power, que significa poder. Então, eu gosto muito de, com as criancinhas, começar a fazer esse trabalho bem de cedo, para que elas rapidinho fiquem como você, poderosas, com 10 aninhos. É isso que me inspira. Que lindo! Que Então, maravilha. mas eu tenho uma pergunta para você, Elis. Não sei se eu posso perguntar. Pode. Então, Fique à eu fiquei vontade. encantada com as suas referências, que certamente vêm de casa, de uma mãe militante, né? Quando você fala de Marielle, enfim. E eu queria saber como é que esse livro chegou até você. Esse livro chegou até mim, bem, esse livro chegou até mim pelo Projeto Alô, pelo que a minha mãe quer me mostrar sempre, que é lutar contra o racismo, e pelo que eu acredito também. Eu acho que foi assim que esse livro chegou a mim. Maravilha, maravilha. Eu vou complementar a resposta da Elis um pouquinho, que a Ana Amor, a mãe da Elis, também é professora de sala de leitura, cuida de uma biblioteca no subúrbio do Rio de Janeiro e é muito envolvida com leitura e faz esse trabalho não só dentro de casa, mas também fora de casa. O Projeto Alô foi só mais um kit de livros de narrativa negra que a Elis recebeu na casa dela, que com certeza é recheada de histórias com essas narrativas, pela mãe que ela tem e que eu tenho o prazer de conhecer um pouco do trabalho que ela faz. Então, acho que cabe bastante fazer esse à parte aqui, que a Ana Amor realmente é uma figura muito especial. A gente percebe pela filha, né? Mas não custa reforçar. Bom, a Elis fez a pergunta dela, encheu já nosso coraçãozinho aqui de vontade de saber mais e mais sobre o livro de vocês. E eu queria começar perguntando para vocês como que foi fazer esse livro a 4 mãos. Edileuza, você vai falar. Quem pode ir Não, lá? então a partir daqui você começa todas as outras, mas só essa é a última que eu vou começar. Então, esse livro nasceu de muitas inspirações, né? Mas um dia eu e a Ariane estávamos na praia curtindo o sol, curtindo o mar do Espírito Santo, e perto, muito próximo da gente, tinha uma família branca com uma criança branca, e os pais se referiam sempre à menina como a minha princesinha para cá, minha princesinha para lá. E aí chega uma menina, assim, da mesma idade, tipo entre 6 e 7 anos, vendendo bala. E aquela insistência de comprar as balas para ajudar minha mãe e tal. E a gente comprou as balas, mas a gente ficou conversando muito com ela, né? E quando ela se foi, esse papo já começou antes, assim, da gente chamando ela de princesa, do quanto que ela era linda, do quanto que o cabelo dela era linda, e ela toda muito tímida, mas, né, assim, encontrou em nós também duas mulheres negras, uma acolhida, um afeto, um apoio. E quando ela se foi, a gente começou a continuamos esse papo de como são as princesas, né?
E aí a gente olhou uma para a outra e disse: caramba, isso dá um livro. Nossas Princesas. E esse livro nasceu assim, depois foi só botar no papel. Ah, não tem nada a acrescentar a isso, não, é isso mesmo. E assim, o bacana é que Edileuza e eu, nós temos uma relação de amizade de muitos anos, mas muito mesmo, uns 30 ou mais, um pouquinho. Eu nunca fiz as contas, mas é mais de 30. E, e é isso, a gente sempre teve essa pegada assim de fazer alguma coisa que favoreça a vida das pessoas, porque a gente se sente muito agraciada de sermos quem nós somos, de ter passado pela nossa vida pessoas que nos valorizaram a ponto de Edileuza ser hoje uma grande professora, uma grande cineasta, e de eu também me sentir muito bem comigo como professora, como pesquisadora. São pessoas que vieram na nossa vida e nos colocaram para cima, desde a nossa família até professora, uma amiga, um amigo mais velho. Então, desde sempre, nós tivemos essa ideia de fazer a mesma coisa com as pessoas que fizeram conosco. Não que tenha sido um caminho muito suave, não. É um caminho doloroso, esse, inclusive de descobrir essa negritude, né? Então, eu lembro que Edileuza e eu, várias vezes, no sábado de manhã, falávamos assim: bora para a rua, vamos passar perto de uma obra e falar com os caras que eles são lindos. Vamos passar pelas mulheres pretas na rua e falar, mana, como você está linda hoje. Então a gente saía num sábado para comprar as coisinhas nossas na feira e para falar isso com as pessoas, e para falar de verdade. Não é para poder contar uma mentira para alegrar o coraçãozinho delas e deles, não. É para falar de verdade. E as pessoas se espantavam, que para muitas delas era a primeira vez que ouviam que elas eram lindas, que elas eram as princesas, que elas eram bonitas, como essa menina que inspirou este livro. Ela se espantou um pouco, né, Edileuza? Meio arredia. A gente queria encostar nela com carinho e ela sempre assim, parecia que estava sendo espetada. Se vê que era uma criança sem essa felicidade que a Elis tem de ter gente querida e carinhosa do lado dela, que toda hora coloca ela para cima. E isso já é uma pegada nossa muito antiga. E o livro se tornou uma realidade em função disso mesmo. É isso, né, nega? Eu estou muito emocionada, assim, porque não era só os sábados, né? Toda oportunidade que a gente tinha de estar junto, pegávamos um ônibus e vamos aumentar a autoestima da negrada, enfim. É, éramos jovens. É, nessa época éramos muito jovens. Tínhamos tempo, muito tempo, né? Ai, nossa, estou muito emocionada. De verdade. É muito bom saber e conhecer pessoas como vocês que certamente nesse momento estão inspirando. Ai, desculpa. Estão inspirando Bom, muita gente. eu já tirei os É, óculos porque estava tudo não embaçado. dá. A gente tem roteiro, mas tem hora que o roteiro sai, né? Então, porque a gente sabe. Eu adoro quando o roteiro falha. O roteiro foi feito para É, isso, para ser a burlado. gente, Muito bom. sim, a gente sabe o quanto é difícil, ainda hoje, né? Para que uma menina que não tem o amparo que eles têm dentro de casa receba esse afeto de braços abertos, né? Porque a vida é muito dura, né? E a questão do racismo afeta duramente as crianças sem nenhuma piedade. Elas não escapam disso porque são crianças. Às vezes, muito pelo contrário, né? Mas a gente está aqui para ser semente como vocês foram em tantas vidas nessas andanças de vocês pela rua, né? E é isso que esse projeto pretende, espalhar essas histórias para que essas crianças se sintam presentes desse mundo
presentes lindos, né? Poderosos, empoderados, como a gente deveria ter sido sempre. Mas a gente está aqui para mudar, ser mudança, ser semente, como foi Marielle, como são vocês, como é Conceição Evaristo, como somos tantas de nós que estamos espalhados por aí. E ninguém vai nos calar, ainda que tentem. Essa brincadeira não vai ser... não é uma brincadeira de criança nesse sentido, né? A gente está aqui para continuar lutando por isso. Mas temos mais perguntas, queremos saber mais coisas também sobre o livro. E a gente sabe que, dentro de todo esse contexto, né, a dificuldade para se publicar histórias de princesas que fujam do clássico que a gente tem no mercado é muito difícil. Eu queria saber quais foram essas dificuldades que vocês enfrentaram para essa publicação. Eu gostaria de começar a falar. Dileuza tem muito mais a falar sobre isso do que eu, e eu vou explicar até por quê. Nós moramos há muitos anos em espaços diferentes, né? Territórios diferentes. A Dileuza está em Brasília, não lembro quantos anos mesmo, nega? 15. Ui, 15 anos em Brasília e eu estou aqui no Espírito Santo, em Vitória. Então, nós duas temos relações com pessoas muito diferentes também, e essa ilustradora, que inclusive acho muito importante a gente referir o nome dela sempre que possível aqui nesse encontro, é a Juba Leon, Juba Rodrigues, né? É uma pessoa muito incrível, e ela também é parte desse livro, não está aqui nesse momento agora, mas precisa ser lembrada, porque o livro sem a Juba não é livro. E aí é muito importante a gente pensar que houve percalços, né, para a gente fazer esse livro acontecer. Nós não temos uma gama muito grande de editoras que se interessam por produções de pessoas negras. Isso é uma conquista não muito recente, porque já tem alguns anos que muitas pessoas que vieram antes de nós trilharam para que a gente tivesse a condição de hoje fazer uma publicação como essa. Mas também é importante, a Edileuza vai fazer um pouco mais de aprofundamento nessa conversa, de não precisar citar os nomes de quem nos incomodou, atrapalhou um pouquinho o processo, porque talvez o racismo que está no nosso país é tão intenso e permeia todos os espaços que a gente se vê atrapado nele e não se dá conta, e aí muitas parceiras que poderiam ser parceiras não foram, e aí tem umas competições no processo, mas sobre tudo isso tem o racismo estrutural que é violento para coibir, né, nossas criatividades e nossas produções culturais. Mas vai lá, Edileuza, fala um pouquinho sobre esses percalços, né, que foi essa questão. Não, eu acho que eu não quero falar de percalço hoje, não. Eu quero só reforçar a importância da gente ter uma... Não funcionou. A importância da gente ter uma editora negra. Né? Assim, a Malê é uma editora negra, é uma editora que se propõe a trabalhar títulos negros, então é muito bom, porque assim que o Wagner leu a história, ele disse, claro que eu quero publicar. Então, ter essa acolhida foi essencial, né, para que hoje esse livro tá aí na mão da Elise, na mão de tantas crianças, né? E de crianças e adultos, porque a Elise falou que aqui das pretinhas leitoras, né, que também leram Princesas Negras, da Maria, a Flor de Maria, que é outra leitora mirim, assim, que incorporou totalmente a fato de ser uma princesa negra. Então, assim, é para essas crianças. É muito bom a gente ter referência, é muito bom ter a Ariane como parceira de pesquisa, e eu sempre falo para ela, tá na hora da gente botar para fora aqueles montão de livros que a gente tem, que a gente já conversou e que eles ainda não foram concretizados. Então,
Oxalá, porque hoje é sexta-feira, está aqui nessa live, e aí já aproveitando para agradecer o convite da Alô, da Simone, da Daiane, né? Esse aconchego nessa tarde de sexta-feira, e que esse livro chegue na mão de muitas crianças, de muitas princesas. Já estou aqui fazendo campanha para que essas histórias venham para a gente. Que as editoras negras que estão acompanhando essa live, que entrem em contato com a Edileuza. Eu vou deixar a página delas marcada lá na imagem de vocês, na página do Alô, para que as editoras, né, tem a Azize também, tem a Malê, tem outras, tem a Oriqui, estão chegando muitas editoras negras no mercado, são pequenas, a gente sabe a dificuldade que elas têm, né, para se colocar diante do mercado editorial, mas elas estão presentes, e a gente está aqui apresentando as autoras da Princesa Negra, e elas acabaram de nos contar que tem mais histórias. Então, fiquem ligados, fiquem de olhos e façam contato com elas para que a gente receba essas histórias como leitor, que é o que a gente quer, né? As crianças e de todas as idades, né? Não só as do tamanho da Elis, mas até infinito, estão aqui para receber essas histórias, né? Você citou as ilustrações da Juba Rodrigues, né? Juba Leon, né? E elas potencializam muito a narrativa de vocês, né? Eu queria que vocês contassem para a gente como que foi esse diálogo da narrativa do texto com a narrativa ilustrada da Juba. Eu peço para a Edileuza fazer essa fala, porque eu vou beber um pouquinho de água. Bom, eu não queria falar de dores, mas esse livro chegou a ser publicado antes, e a gente ficou muito chateada com as ilustrações da editora, e foi um processo muito violento, porque o que eu... E aí fui eu a pessoa que cuidei um pouco disso mais de perto, né? Como a Ariane colocou, até pelo trânsito com outras pessoas, enfim. E aí a gente viu o livro pronto sem um diálogo prévio. E isso fez com que, durante quase 10 anos também, o livro circulasse sem a nossa autorização, e principalmente sem, sem o nosso carimbo, assim, de assumir o livro por conta das ilustrações. E quando eu mostrei o livro para Juba foi artista plástica e foi minha aluna na Universidade de Brasília. Então, conheci Juba daí, enfim. E aí, quando ela traz essas ilustrações, um outro amigo querido que fez a edição do livro, que é o Ivan, que fez todo o design gráfico, assim. A gente entregou para a Malê o livro pronto. Assim, a gente estava tão preocupada com o que aconteceu antes, que a gente, assim, a editora Malê foi só botar o título e botar o nome deles e imprimir o livro, porque estava todo editado, tanto que no projeto gráfico também a gente tem aí o nome do Ivan Desculpa te interromper. Eu ia perguntar sobre isso, porque eu falei da narrativa ilustrada com a narrativa do texto, né? E a gente, às vezes, nesse processo, esquece do designer que faz o projeto gráfico, que é extremamente importante. Eu acho que nesse livro é uma das coisas que eu gostei muito, e não sei se partiu do designer gráfico ou da ilustradora, são esses destaques, né? Deixa eu ver aqui para colocar certo. Das palavras-chave, né? Esse trabalho é do Ivan. Olha que lindo.
A gente quis muito, inclusive, que ele tivesse na contracapa junto conosco. Mas aí ele entendeu também que que esse era o lugar do feminino, que esse era o lugar das princesas. Então ele Nossa, quanta não, generosidade. pois é, ele não foi para a contracapa conosco, entendendo que era um livro de princesas e que não fazia sentido ele estar ali, mas o Ivan é o artista que fez essa esse casamento, né, da escrita com as imagens, das Que tá palavras com belíssimo. as imagens. É. Não, sem ele seria outro trabalho, né? Seria Sim, outra coisa, assim, eu não sei se foi a intenção de vocês, mas é um destaque assim que faz um link perfeito da narrativa, na minha opinião, né? Da narrativa ilustrada com a narrativa escrita. Porque aquelas letras que ele destaca são quase uma imagem, né? Fica para a gente como quase uma imagem. Pelo menos a sensação que eu, como leitora, tive foi essa. E numa dessas passagens, né, vocês escolhem falar de cabeça real e não coroa, como a maioria dos livros tratam as princesas, né? Eu gostaria que vocês comentassem sobre a cabeça real. Então, a gente sabe, aprendeu aí devagarinho, né, com muita dificuldade, porque a Edilese e eu não somos jovens que acabamos de sair da universidade com a disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais, que agora as pessoas têm o privilégio de ter. Então, no nosso período de estudante e de ativista mesmo do movimento de mulheres pretas, de feministas, a gente foi entendendo e aprendendo como o nosso povo africano é dono do conhecimento do mundo, o conhecimento tecnológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento matemático, o conhecimento biomédico, é todo africano. E aí nós entendemos que a nossa cabeça, para além do cabelo, nós temos uma mente muito brilhante. O solo africano parece um solo fértil, parece não, é um solo fértil de gente muito inteligente, brilhante, sagaz, que conseguiu e consegue até agora estar aqui para dizer quem somos e de onde viemos. Então, falar de uma cabeça real é mais do que falar de ornamento, é falar do que está dentro desse cérebro brilhante que nós temos. Por isso que a gente fala em cabeça real. E aí, como nossos cabelos também são muito poderosos, muito lindos e muito top, nós já misturamos tudo isso. O que tem dentro dessa cabeça e o que tem por fora faz de nós mulheres princesas. E para nós também, Simone, é muito importante que a gente se coloque nesse lugar de princesa e faça com que as meninas também se sintam assim. E há alguma controvérsia nisso, porque mas princesa não tem uma coisa menos cafona nesse mundo para poder você pensar? E a gente pensa que não é assim, porque essa menina que foi a Ariane com 7 anos e que via as suas colegas sendo cuidadas e dengadas pelas professoras e que nunca foi chamada de princesa na escola, a Edileuza tampouco, essas meninas ainda estão aqui. Eu tenho o privilégio de trabalhar na educação infantil e ter muitas meninas que estão nessa condição de querer ser branca, de querer ser outra pessoa, porque o mundo, o universo da educação infantil ainda está povoado de branquitude, né? Então, para nós, referir a princesa é falar com essas garotas, com todas, com as meninas de 10, com as meninas de 4, com as meninas maiores, e isso não quer dizer que a gente não saiba que essas meninas, elas são muito mais do que umas princesas, que elas são pessoas que elas lutam por si, pela sua história, pela sua vida, pela sua história, inclusive, ancestral. Então, não é colocar a mulher, a princesa, como aquela coisinha delicada, como a palavra princesa sempre nos remeteu.
a gente quer fazer dessa palavra princesa um lugar revolucionário também. Então, essa cabeça real, essa expressão princesa, são espaços revolucionários dentro do livro e dentro da nossa prática cotidiana mesmo. Então, é nesse sentido que a cabeça é real. É cabeça de gente que pensa muito e que forjou essa humanidade. Essa não. Por- Forjou uma humanidade melhor do que essa. Essa humanidade está muito maltratada para ser forjada pelo povo preto, né? Porque o conhecimento é africano, né? E foi algo que historicamente foi retirado de nós, né? Mostrar uma África que não era iletrada, então a escrita também nasceu no continente africano, assim como a medicina, assim como a arquitetura, assim como a matemática, a escrita nasceu no continente africano, mas, no entanto, isso é historicamente retirado da gente. Então, Simone, seu microfone está mutado. Não estamos te ouvindo. Ok, obrigada. Eu observei que no livro vocês apontam o aprendizado e a liberdade, né, como pontos fundamentais para as princesas negras, né? E foi exatamente o que vocês acabaram de nos colocar aqui, né? A Ariane trouxe a questão da liberdade, do conhecimento e você também. Eu queria que vocês dissessem para a gente qual a mensagem, né, que vocês levam para as crianças a partir disso que a gente observa na leitura do livro de vocês, desses dois grandes pilares. Edileuza, pode ser? Então, que estamos sempre aprendendo, né? Que a gente tem sempre para aprender. A gente tem muito o que ensinar, mas não há um só dia que a gente levante de nossas camas, e nós que temos o privilégio de levantar de nossas camas, porque a gente, enquanto estamos nessa live aqui, nesse momento, a gente sabe de quantas crianças negras que não têm esse privilégio, mas de saber que do momento que você levanta, ao momento que você deita, você está sempre aprendendo e ensinando algo. E esse conhecimento, ele é contínuo, né? Esse conhecimento, ele não para. Eu acho que esse é o nosso principal desejo, né? Mostrar que ninguém é mais nem menos do que o outro, mas que podemos ser iguais nas nossas diferenças, que somos pessoas diferentes uma da outra. É por isso as princesas negras são diferentes, né? Elas precisam ser sentidas, né? Eu olho para você e eu sinto você, eu olho para você e eu vejo você. Então, esse sentimento de pertencimento, de olhar o outro e ver para além dos olhos, né? Esse é o nosso, acho que essa é a nossa busca, né? Enquanto professoras, militantes, pesquisadoras, donas de casa. A gente é tudo isso, né? É a gente que arruma a nossa casa, é a gente que faz a nossa comida, mas é a gente está aqui escrevendo livro, a gente está aqui produzindo conhecimento, fazendo pesquisa, fazendo filme, dançando, ensinando que nosso corpo é o nosso território sagrado, né? É isso tudo, assim, somos nós, né? As princesas negras. Isso é muito perfeito, Edileuza, porque a nossa percepção do mundo não passa apenas pela visão, né? Então, a gente não fala aí de, por exemplo, cosmovisão, e sim de cosmopercepção, que é um modo africano de enxergar o mundo, que a gente assume isso também. E o nosso olhar, apenas a nossa visão, ela é muito contaminada por essa ideia do ideal, do ideal de beleza, do ideal de corpo, do ideal de casa, do ideal disso, do ideal daquilo. Às vezes a nossa visão nos limita demais. E quando a gente fala que as presenças negras têm que ser sentidas, é no sentido de percebê-la no geral e utilizar mais de um sentido
para percebê-la. Então, a gente, às vezes, está muito limitado no olhar, e esse olhar é o mesmo olhar que fala quem é feio, quem é bonito, é o olho, é a visão que diz quem é aceito, quem não é aceito. A professora tatuada é bandida e a professora que tem o cabelo loiro é mais respeitável. Então, é nesse sentido que a gente utiliza todos os nossos sentidos e aí para poder reconhecer uma princesa negra. A gente não fica só na visão, a visão é muito limitada. É maravilhosa, mas é limitada. E o conhecimento africano utiliza todos os sentidos para poder se perceber e se fazer conhecimento. É aí que a gente vem também junto, né? É isso, Simone? Respondeu também? Ajudou a complementar aí? Né? Ah, nossa senhora, vai muito além da minha pergunta. Minha pergunta é só um pozinho para abrir a fala de vocês que realmente está aqui nos encantando. E pensando, né, nessa, em tudo que o livro provoca na gente, nessa leitura, e agora, mais ainda, após a fala de vocês, eu tenho certeza que quem já leu o livro e está assistindo, certamente vai pegar o livro para ler de novo, porque a fala de vocês agrega mais valor ainda à nossa leitura. E eu fiquei pensando nos príncipes negros, né? Porque o livro tem esse título das princesas negras, né? E eu queria que vocês falassem se vocês acham que, através dessa leitura, os meninos podem se sentir príncipes negros, né? Se essa leitura também dialoga com os príncipes negros. Então, da barriga eu só tenho filhos, né? Eu sou mãe de 6, mas eu pari dois meninos, Estevão Kwame e Tita Bayumi. Mas a vida me deu filhos e filhas. E eu também só tenho, eu tenho 2 netos, que é o Eduardo Camal e o Davi Hélio. E eles já leram o livro e eles gostam do livro. Não só porque o Kamal está aprendendo a ler, né? Mas o Davi só tem 3 aninhos, ainda não sabe ler. E a primeira reação do Kamal quando ele leu o livro foi dizer: vovó, você é uma princesa negra, né? Então, assim, enxergar nas meninas essa beleza, esse poder que a Elis trouxe para a gente no início dessa conversa é tarefa de todo mundo. Assim, para o mundo ser melhor, a gente precisa que meninos e meninas sejam educados com uma educação voltada para a igualdade. Por que menina não pode jogar bola? Por que menino não pode brincar de boneca? A gente quer um mundo que crianças negras, brancas, e lembrando aqui da Elis, quando ela fala, quando me pede lápis cor da pele, eu entrego toda a caixa de lápis de cor, porque a pele pode ser pintada de todas as cores, né? É muito lindo ouvir isso de uma menina de 10 anos. É muito empoderamento para uma menina. E essa menina empoderada, com toda certeza, será uma adulta empoderada. A gente está aqui com muitas crianças nos ouvindo, mas a gente sabe que a violência contra a mulher é algo que está aí na nossa porta. As nossas crianças convivem, muitas das nossas crianças convivem com a violência. Então, o empoderamento dessas meninas e desses meninos é também no sentido de brecar essa violência, porque a pobreza ela tem cor e essa cor é preta e ela é feminina, né? E são as mulheres negras que mais sofrem de violência doméstica. Então, empoderar os nossos meninos é fundamental para que a gente tenha, de fato, princesas empoderadas, porque nesse momento que a gente está aqui conversando,
Tem muitas princesas sendo silenciadas. Edileuza, você me emociona. Não entendo isso, porque cada vez que a gente conversa, eu aprendo muito e me emociono com você. Tanto tempo te ouvindo, ainda fico assim, tá vendo? Até o fim. Se tiver um fim. E eu queria só dizer que aqui na realidade de Vitória do Espírito Santo, onde eu moro, né? E onde eu trabalho também na Secretaria de Educação, com a educação das relações étnico-raciais, é muito comum, infelizmente, para dizer isso é muito triste, mas é muito comum, que meninas na idade de Elis sejam violentadas pelos familiares, inclusive pelos colegas também, né, por homens, por adultos, desculpa. E uma coisa que eu já percebi e já percebi não por pura ideia da minha cabeça, por conversar com essas meninas em algumas rodas de conversa. Muitas delas jamais receberam um afeto positivo de seus familiares, pelas condições gerais que a gente não vai aqui discutir e nem julgar, mas também não receberam na escola, não receberam por outros caminhos. Não sabe o que é um abraço, não sabe o que é um carinho mais sensível. E aí, muitas dessas meninas, quando estão numa idade já de 10, 11, 12 anos, e o garoto ou um rapaz quer abusar delas, elas pensam que esse abuso é carinho. Não aprenderam o que é carinho. E muitas dessas meninas se expõem, infelizmente, à violência sexual. E então, quando a gente fala numa educação de também príncipes negros, e porque esse livro também serve para os meninos, é para que eles percebam que essas meninas pretas não estão ali para serem abusadas, que elas não são qualquer coisa, que elas não são reprodução do que o Casagrande Senzala colocou, né, que as mulheres pretas são para fornicar. Elas são meninas que têm que ser tratadas realmente como princesas, como todas as meninas, não só as brancas. Então, esse livro, para nós, pode ser pretensioso demais falar isso, mas também educa os meninos, para que eles percebam que essas garotas não estão ali para serem abusadas, e sim para serem tratadas com todo carinho, toda dedicação. E eu vejo a Edileuza fazer isso com o Kamal, que é o seu netinho, que eu tenho mais convivência, e o garoto já sabe disso, ele já sabe, ele tem 6 anos, né, Edileuza? Ele não tem que falar mais nada, ele já sabe como que deve ser tratada uma menina preta. Então, a gente gostaria muito que outros meninos que sejam príncipes, que sejam meninos que não queiram esse lugar, né, de real, que saibam como tratar as meninas pretas, que não estão aqui nesse lugar na Terra para sofrerem abuso, e sim para serem muito bem cuidadas. É nesse sentido. Perfeito. Muito bom ouvir vocês duas, porque se a Ariane está aqui babando a Edileuza, eu estou aqui babando as duas, né? Vocês já têm um relacionamento de longa data, já se ouviram, já trocaram tanto e ainda se emocionam. Isso é muito bonito. E apesar do que a gente está colocando aqui ser duro, né? A gente sabe da realidade do nosso país, do enfrentamento do lugar que a gente está na base dessa pirâmide, né? Mulher preta é a base da pirâmide. Então, a gente sabe desse lugar que a gente ocupa e é muito importante a gente fortalecer a identidade dos meninos também nesse sentido, para que eles aprendam a olhar para a gente com os olhos que sentem, como vocês colocam no livro, né? Não só com os olhos que veem, porque os olhos que veem, eles são muito condicionados ao que a sociedade ainda está nos mostrando, que é uma maioria de imagem de pessoas brancas, né? Como beleza. Então, enquanto isso ainda não se reverte, que a gente tem esses livros para nos ajudar na educação dessas crianças e mudar isso, né? Simone, a gente já está aqui há bastante copiei tempo. aqui, Simone, Oi? eu copiei aqui a sua frase. Eu copiei aqui a frase, os olhos que sentem. Vai ser o nosso próximo livro, hein, Edileuza?
Vou querer fazer o prefácio, hein? Vou querer fazer o prefácio. Fechou. Sou madrinha desse livro já está aqui sacramentado em rede nacional, internacional, porque o YouTube vai para o mundo todo, né? Sim. Maravilha. A gente está numa conversa deliciosa, que tem suas dores, sim, mas que tem muita felicidade, uma energia muito positiva. E eu vou puxar um pouco para a gente finalizar o nosso encontro, né? Eu poderia ficar aqui Ah, por horas e quero conversar muito com vocês para além desse encontro aqui, mas eu tenho que fazer o começo, meio e fim que um programa demanda, né? Mas certamente o episódio termina, mas a nossa troca com certeza não. até porque já Esse... temos o livro encomendado. Verdade! Muito bem lembrado. E essa temporada, né, do projeto se chama Criança Negra Lê. Eu queria saber um pouco, antes da gente terminar, como que eram as crianças Ariane e Edileuza com os livros, né? Vocês liam muito quando eram crianças, né? Como era essa relação do livro de vocês crianças? Vai lá, Edileuza. Eu tinha muitas tarefas em casa e eu gostava, assim, minha mãe trabalhava, meu pai também, então eu tinha 3 irmãos mais novos e uma avó para cuidar. E eu sempre gostei muito de ler. Acho que eu não tenho dúvida que a mulher que eu sou hoje, a leitora que eu sou, a escritora que eu sou, vem desse lugar de gostar de ler desde a infância. Então, como ler era meio que um artigo de luxo, assim, às vezes eu me trancava no banheiro. E eu ficava algumas horas lá, assim, escondida, lendo. Depois eu voltava, assim, toda empoderadinha, assim, e aí eu ia cuidar da casa, ia cuidar dos meus irmãos. Aí já viu, né? Porque era uma criança cuidando de outras crianças. E, e naquele momento eu não tinha essa sacação de que eu podia ler para eles, porque era isso, né? É, embora meus pais valorizassem muito a importância da escola, ler não era uma coisa vista como, assim, ler do jeito que eu queria ler, né? Eu não queria fazer as tarefas de casa, eu queria poder ficar lendo. Então, isso não era visto com bons olhos, não. Eu acho que se fosse hoje, assim, numa situação, eu chamaria os meus irmãos e leria para eles, que seria muito melhor, né? Porque já teve situação de estar lá no banheiro lendo, aí um se queimar, um cair e tal, e eu lá no meu livrinho. Por isso que é tão importante esse momento também, né? Que quando a gente vê para eles, a gente sabe que ela tem esse momento da leitora, né? De poder ler. E do quanto isso é um privilégio ainda, né? Assim, isso me lembra muito Conceição Evaristo, quando ela diz eu cresci com as palavras, né? Enquanto a maioria dos escritores brancos vão fazer referência aos muitos livros que eu tive dentro de casa, enfim, eu acho que hoje cada uma de nós temos uma biblioteca dentro de casa, uma mini biblioteca dentro de casa, mas isso era um privilégio. E esses livros eu trazia da biblioteca da escola, gente, assim, os meus pais nem sequer tinham condições de comprar sequer o livro didático, quanto mais outros livros. Mas eu era rata de biblioteca. Então, na minha infância, um pouco diferente da Edileuza. Muitos irmãos e irmãs, só que eu fui a última. Então, eu era a caçula. E aí, a caçula também fazia tarefas domésticas.
apesar de todo mundo pobre e tal, mas ganhei livros, ganhei um tanto de livro da minha mãe, e ela comprava, uma pessoa que não teve nem o quarto ano na escola, mas sabia da importância que era estudar. E ela dava livros. Eu lembro do primeiro que eu ganhei, que eu guardei por muito tempo, e ela me dava muitos livros que eu que tinha na época de oferta era livros de pessoas, personagens brancos, né? Mas eu gostava muito de ler. Eu gostava muito de ler revistas em quadrinhos, Mickey, Pato Donald, Luluzinha, eu devorava tudo isso. Aí eu tive um privilégio, né, em relação a Edileuza nesse ponto, porque apesar de fazer algumas tarefas domésticas, eu ganhava os livros e tinha todas as irmãs e irmãos mais velhos que já trabalhavam e compravam também. Então aí começou desse jeito. Na escola na escola, diria, porque eu fiquei numa única escola durante 8 anos, né, do primeiro ano até o oitavo, a biblioteca não tinha nada de interessante que a gente gostasse de ir, eu nunca me senti estimulada a ir lá. E eu ia, pegava coisa obrigatória, para leitura obrigatória, nunca foi uma coisa prazerosa. Fui conhecer a biblioteca e sentir prazer um pouquinho depois, já como adolescente, ensino médio. Mas, ensino médio não, na época era segundo grau. E é isso, mas eu tenho a lembrança também de bem pequena, na minha casa não tinha TV, mas todo sábado tinha histórias contadas no rádio. Então a gente ia para a casa de uma vizinha que botava todas as crianças sentadas numa área lá da casa dela e ligava o rádio. E a gente ouvia muitas histórias todos os sábados, eu tenho essa memória. Então eu gostava de ler e de ouvir histórias no rádio, era muito bom. É isso aí. Sabe que quando eu era criança tinha um programa de rádio de histórias todos os dias. Assim, todos os dias, 8 horas, passava histórias. E aí a gente vai vendo, né, do quanto essas histórias nos possibilitou ou nos possibilita contar outras histórias hoje. Sim. Bom, para a gente encerrar o nosso ciclo de perguntas, né? Eu queria saber que vocês me dissessem qual é a importância para vocês da literatura de autoria negra para as crianças, especialmente para as crianças negras. Vai lá, Ariane. Ah, eu quero que você responda. Não foi esse o combinado. Então, eu não tenho dúvidas do quanto que ler Conceição Evaristo, ler Carolina Maria de Jesus, ler Audre Lorde, sabe? Do quanto isso nos fortalece. Ler Lívia Natália, que eu estou lendo agora, enfim, Grada Marcela está falando Quilomba. Quilombo, enfim, a gente teria Geni, enfim, um monte de mulheres aí que nos inspiram, e muitos homens negros também, né? Muitos escritores negros. Tive a honra e a felicidade de fazer uma live na Mostra Wallace com Jefferson, Jefferson Tenório, que está aí com livro premiado, enfim. A gente precisa de referência, Simone, sabe? Ter você como encabeçando esse projeto, só é possível estar aqui falando do nosso livro nessa tarde, porque você, uma mulher negra sensível, tem esse projeto, né? Então, nós crescemos no mundo sem referência, e hoje, oxalá que a gente tem muitas referências negras, né? A gente faria uma live só citando nomes de escritoras e escritores negros. Então, a importância é ser visto. O Muniz Sodré, ele diz que nós negros olhamos no espelho que a mídia brasileira é isso, né? Um espelho de fantasma, porque a gente olha para a mídia e não se vê. Então, eu não tenho dúvida que somos nós, mulheres negras, que nós, homens negros, e aí, quando eu falo de homens e mulheres, eu também quero incluir toda a comunidade LGBTQI+, né?
porque mulheres trans, porque gays, porque lésbicas, porque, enfim, toda essa comunidade tem o compromisso de serem espelhos. E eu acho que é esse o nosso compromisso. Então, a importância de ter pessoas como nós é que meninas negras, que mulheres negras, que jovens negras, como a gente encontrou em Vitória em janeiro, possa dizer: eu leio o seu livro e eu digo, eu sou uma princesa negra. Isso, Edileuza, e me lembra muito que um ensinamento, né, da minha mãe, Adélia Celestino Meirelles, que já está minha ancestral hoje, que quando eu era pequena, essa história eu gosto muito de contar, a gente ia para a feira comprar verdura, legume, peixe, e ela dizia assim, Ariane, eu tinha 6 anos, eu tenho essa memória, ela falou, a gente tem que comprar as verduras, as coisas, na mão das mulheres pretas mais velhas, porque o dinheiro da nossa mão tem que circular entre as mulheres, porque as mulheres não precisam depender de ninguém para nada. E eu achava aquilo uma conversa muito estranha, mas eu fazia o que ela mandava. Depois ela fazia uma escala, né? A gente tem que comprar na barraca das mulheres pretas mais velhas, depois na barraca das mulheres pretas mais novas, depois na barraca das mulheres brancas mais velhas, depois na barraca das mulheres brancas mais novas e, por último, nas outras barracas. E ela dizia isso porque ela falava que era muito importante a gente ter autonomia. Tudo ela falava numa linguagem que eu poderia ter entendido melhor, mas eu fui amadurecendo isso. É claro que eu fui perceber o que ela queria dizer mesmo depois de adulta. Então, se a gente pode fazer o que você já está fazendo, Simone, de fortalecer esse movimento de autoras negras, de autores negros, de comprar livros de autoria de pessoas negras, de fazer circular essa ideia, a gente não tem mais limite, não vai ter condição disso ser interrompido, porque a gente tem que fazer isso circular para todas as pessoas. Então, você está fazendo um papel incrível aqui agora, com esse projeto, mas você já tem uma história anterior de outros projetos também, e a gente sabe que, ouvindo esse ensinamento de Dona Adélia, da gente se fortalecer e fortalecer os pequenos, as pequenas que estão começando agora, é dizer que nós vamos dominar o mundo. Só isso, mais nada. Opa, Poder as mulheres negras. isso aí. Adorei, adorei o fechamento lindo. Para fechar com chave de ouro agora, depois dessa fala de O Poder é Nosso, eu convido a Elis para ler um trecho do livro de vocês. Oh. Vou ler um trecho, essa página aqui. Assim são as princesas negras. Não são as roupas, coroas ou príncipes a cavalo que as identificam, mas sim sua pele rica em melanina, seus cabelos crespos, sua sabedoria, sua ancestralidade. Muito obrigada, Elis. Lindo, linda a sua leitura. Você fez uma escolha perfeita. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Bom, esperamos que vocês, aí do outro lado, né, também estejam se sentindo assim, príncipes e princesas depois desse papo maravilhoso que nós tivemos aqui. Vamos valorizar nossa sabedoria, ter orgulho das nossas raízes africanas, das múltiplas possibilidades que os nossos cabelos nos dão e aprender uns com os outros. O livro de hoje foi Princesas Negras, das autoras Ariane Celestino Meirelles e Edileuza Penha de Souza, ilustrado por Juba Rodrigues e publicado pelo selo Mirim da editora Malê, em 2018. Então, muito obrigada a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro, tenham aproveitado, curtido esse bate-papo. E vou me despedindo de Ariane, de Edileuza e de Elis. Passo a palavra final para vocês.
estou aqui no subidinho, né? Então, minha palavra final é isso. Olhar no espelho e falar: caramba, eu sou muito poderosa mesmo. E sair por aí localizando outras princesas negras que têm que ser sentidas. Um beijo e até a próxima. Bom, eu vou dizer, fique em casa, a pandemia ainda não acabou, leia para as suas crianças, né? Mas principalmente aquelas crianças que estão dentro de nós. Então, adultos que estão aí, leia para as crianças, mas as crianças também podem ler para os adultos. Gratidão é a minha palavra. A minha é para sempre se gostarem da maneira que você é. Muito obrigada. Ah, ai, que bom. Você pode encontrar o livro Princesas Negras no site da editora, nas livrarias e nas bibliotecas do país. Estão espalhados pelo Brasil. Inclusive, o Projeto Alô está enviando o kit que tem o livro Princesas Negras para vários disseminadores da literatura negra. E não esqueçam, criança negra lê. Esse foi o nosso segundo episódio do Alô, Narrativas Negras para a Infância. Espero que vocês nos encontrem aqui na nossa próxima ligação.